bem legal também citar que as pessoas falam assim, poxa, mas eu não me lembro, né? Então, assim, teria sentido você participar de uma programação reencarnatória, se preparar tanto no plano espiritual, se ao chegar no plano físico você não tivesse nenhuma lembrança? É óbvio que essas lembranças estão no sub, e nós precisamos ter a coragem de alavancar para o consciente. Mas elas estão ali, inseridas em cada um de nós. Até porque toda essa programação com engenheiros cósmicos, com amigos espirituais que nos sustentam, nos auxiliam, não teria sentido nenhum utilizar essas muletas, essas desculpas do eu não me lembro. É verdade. Agora, qual que é a finalidade do esquecimento do passado? É justamente, as pessoas elas acham que se você lembrasse te ajudaria, né? E na verdade não é isso. O grande objetivo da reencarnação é o progresso do espírito, é você se desenvolver espiritualmente, não materialmente. Né? A matéria é só um meio para você, através das suas interações aí com o meio material, poder se desenvolver espiritualmente. Se você reencarna lembrando de tudo, você está vindo para um teste já com uma cola. Está trazendo a cola. Quem é que vai fazer uma prova, né? E leva a cola? Ela vai realmente mostrar que ela aprendeu alguma coisa, ou que ela se desenvolveu, ou que ela entendeu as lições? Não é assim que funciona. Então, o fato de você não lembrar é justamente uma tremenda oportunidade que você está tendo, né, de talvez até cometer os mesmos equívocos, hein, do passado. Talvez até cometê-los novamente. Repetir um padrão. Mas ir num processo de aprendizado com eles. Então eu vejo, na verdade, como uma coisa positiva e não negativa. Você imagina o seguinte, Cláudio, se a gente tem compromissos entre nós, espiritualmente falando, a gente sabe, né, que os processos de reencarnes em família, eles acontecem em função de compromissos, né, e de interações que já houveram no passado. Há condições inversivas, do tipo assim, o filho de hoje pode ser o pai de amanhã, o avô, a avó, o esposo, a esposa, né, o primo... Essas condições inversivas. Agora você imagine uma mãe, né, tendo que receber um filho como espírito e que houvesse lembranças de coisas do passado que foram negativas, por exemplo. Como é que se daria? Será que ia para frente? Será que teria a coragem necessária de seguir adiante? Outra coisa, você lembrando, né, de tudo que você teria que passar, será que você também teria essa força como espírito de seguir adiante? Há inúmeros relatos aí de espíritos que desistem no meio do caminho porque às vezes tem flashes, né? E aí se sentem inseguros ou inseguros para seguir adiante. Em função dessas lembranças, tá? Só que o grande objetivo é o desenvolvimento, é a elevação do espírito. E se você não lembrar, vai ser mais fácil você aceitar essas coisas todas e seguir adiante. Descompromissado, né? Com, vamos assim dizer, de dar as respostas certas. Você vai fazer as experiências. Então eu vejo dessa forma, tá? Que na verdade é uma bênção o esquecimento. E não um empecilho, vamos assim dizer. Senão Deus já criaria todo mundo perfeito, né? Não precisaria reencarnar, você não vai errar em nada, tá tudo certinho. E não é assim, o desenvolvimento se faz através das experiências. É isso. Eu tenho uma palestra que, aliás, ela foi recentemente publicada lá no meu canal, que é a reencarnação é uma aventura. Hein? Então, e ali, nessa palestra eu descrevo essas coisas e descrevo casos interessantes de crianças que ou lembram, né, de vidas anteriores, ou crianças que, em determinado momento, não estavam muito felizes ali com a reencarnação e estavam meio como é que eu poderia dizer, num processo de não aceitação, e que depois acabam, né? Depois de um determinado momento ali da vida delas, como crianças, elas acabam aceitando e se reequilibram. Seria interessante os ouvintes verem esses casos, tá? São narrados por cientistas. Não são espíritas. Não, são narrados por cientistas e pesquisadores. Então você vê, não é só a doutrina espírita, como não é as doutrinas orientalistas também. Agora a própria ciência aí, no campo das pesquisas, né? Médicos, psiquiatras, psicólogos, têm investigado e têm comprovado a reencarnação. Não é só uma questão de crença, é uma questão de uma realidade.
E tem casos tão interessantes, Demais. né? De lembrança Se as pessoas de vidas estudassem passadas. mais, elas poderiam transformar as suas vidas, né? Esse livro aqui, ó, Sou Capaz, né, Celso? Essa é a ideia, essa é a proposta. Até porque o conhecimento, ele faz com que você pense, repense e reflita sobre aquilo que você está fazendo. Embora não lembre das existências anteriores, mas nós temos tendências, né? Nós temos aquela questão de você ser uma pessoa otimista, de você ser uma pessoa pessimista, de você pensar mais numa forma mais construtiva, destrutiva. Então, tudo isso já é meio que sinais para que você entenda por onde você trilhou e hoje a oportunidade que você tem para trilhar novos caminhos. Isso aí. Onde Isso você aí. precisa melhorar, né? Onde você já tem um certo domínio, né? De certas matérias, é exatamente isso. A gente traz, falo, cada um sabe onde aperta o seu calo. A gente sabe, a gente tem aí uma bússola que diz mais ou menos qual caminho que a gente deve seguir, né? E quando você fala das oportunidades de que a gente pode até errar de novo, tem um fator interessante, porque nós estamos na nossa melhor encarnação, certo? Porque a gente vem progredindo, o espírito não regride. Então quer dizer que a gente está na nossa melhor forma. Só que se a gente errar hoje, talvez cometer o mesmo erro, porque a gente ainda não adquiriu essa consciência, talvez esse sofrimento faça que a gente desperte e agora sim a gente aprenda que aquele não é o caminho, né? E isso é muito interessante, né? Porque o processo de aprendizado é o erro e o acerto, né? É o cair e levantar. Então a gente comete o mesmo erro, só que talvez agora eu já tenha um pouco mais de conhecimento e perceba que aquilo não é bom para mim. Inclusive, se a gente for pensar desta forma, nós vamos ver que a reencarnação é a maior prova da justiça divina, do amor de Deus por nós. Porque senão ele seria elitista, ele vai dar condições melhores para uns, piores para outros. Ora, se você quer acreditar num Deus justo, num Deus bom, num Deus Pai, num Deus que te dá oportunidades, você vai buscar na reencarnação a chave para explicar tudo isso. É verdade. Quer dizer, cada um, ele dando oportunidade para todos. E dando oportunidade para que as pessoas se desenvolvam por si mesmas. Quer dizer, se construam, né, por si mesmas. Pô, isso é maravilhoso. É tudo uma questão de como você enxerga, né? De como você olha as coisas. São conquistas, né? É isso. Não há graça divina ali privilegiando um ou outro. Não, senão seria um Deus justo, né? né? O que a gente está falando é elitista, né? Ó, esse aqui realmente são os meus filhos, que eu dou Os eleitos. privilégio, e esse resto aqui, isso aí acho que foi... eu estava distraído quando nasceram, entendeu? Errei. Basta a gente observar as nossas afeições, né? Então não é assim, tá certo? Eu acho a reencarnação... Aliás, eu não consigo entender como é que tem espírita que não acredita na reencarnação. Como é que a pessoa pode se dizer espírita? Nunca. Sério? Mas existe isso? Nesse comentário da palestra que eu estou te falando... Bom, primeiro que um monte de católicos entram lá e só detonam. Né? Eles nem ouvem a palestra Já e respondo. detonam. Haters. Não existe porque a Bíblia diz que não. É assim a resposta que dão. No YouTube da TV também tem isso. Aí, tudo bem, você vai lá e exclui esses comentários porque é gente que nem sequer deu o trabalho de ver a palestra. Mas quando você vê um espírita dizendo, sou espírita há 30 anos e a reencarnação não existe porque a Bíblia diz que não, daí você fala, bom, Você não é espírita. dá licença, né? Tem de tudo no movimento. Dá licença. Então, que raio de espírita, desculpe o termo que eu usei, né? Que espírita é esse que sequer, aliás, aceita o que está escrito na Bíblia como se fosse verdade absoluta, né? Não, é demais, né? Não dá, Está né? faltando realmente usar a razão, Estudo, né? né? Usar o estudo, entender os conceitos, né, da doutrina. Deixa eu fazer uma correção aqui, Cláudio, que eu falei licantropia, não tem nada a ver com o que eu quis dizer, é outro assunto. Me fugiu a palavra agora, porque... Mentepsicose. Não é? Não é? É isso mesmo. Que acredita que eu tô lembrando da reencarna em aula. animais, metempsicose. Exatamente, não é licantropia, que é outra coisa, que é fenômeno espírita. Eu reassisti essa semana aos 7 anos no Tibete, e tem aquela cena muito interessante, quando eles vão construir o cinema pro Dalai Lama, que eles estão fazendo as fundações do cinema e se encontram minhocas, não sei se vocês lembram. E aí eles param de trabalhar justamente porque eles não podem matar nenhuma minhoca, porque aquela minhoca pode ser a reencarnação até da mãe deles, né? E então eles têm essa crença, né? E nós espíritas, segundo as obras de Kardec, esse fenômeno de reencarnar em animais não é possível. Senão seria uma regressão, né?